nossa live de Purim, a nossa live onde a gente vai fazer a leitura da Megillat Esther. E, pessoal, uma coisa muito importante também para falar para vocês. Primeira coisa, me perdoem pela voz. Alguns de vocês sabem, eu tive alguns problemas recentemente respiratórios. Faz uns 15 dias que eu estou tomando remédio constantemente. Então, você toma remédio para uma coisa, acaba afetando o outro. E a minha preocupação era justamente se eu ia conseguir fazer essa leitura da Megillat Esther, da Baruch Hashem, que eu consegui. Quer dizer, eu consegui, né? Pela voz, aparentemente, ela vai fazer. E deixa eu dar uma pequena introdução sobre o Purim. O Purim vem da língua persa, que hoje é o Irã. Até uns 60, 70 anos atrás, o Irã se chamava de Pérsia, ainda, por milhares de anos, ele manteve esse nome. E Purim vem da palavra pur, que quer dizer sorte. Esse Ina é plural, em hebraico, plural masculino. E lançaram sorte todos os dias do ano, como a gente vai ver na história, para saber qual era o dia que poderiam fazer algum mal para a nação de Israel físico. Eu contei para vocês uma outra live, inclusive eu acho que eu já postei, um pouquinho dessa história, do porquê temos que apagar a memória de Amaleque. Que Amaleque é um povo encarnado, a semente do mal, narratiana, que conseguiu encarnar no mundo. E quando o rei Shaul, ou Saul, em português, cumpriu a ordem do profeta Samuel, deixando a esposa daquele rei vivo, essa criança que estava no ventre dela sobreviveu, estava grávida, e essa criança jurou, através da sua descendência, erradicar, destruir a nação de Israel. E centenas de anos depois, a gente vai ver um homem chamado Amar, né, que, filho de Agag, por isso que ele é chamado de Agagita. O Agag era o rei lá da época do profeta Samuel, que o rei Saul não matou. O profeta Samuel ele desembanha a espada do rei Saul e mata o rei Agag. E esse descendente desse rei se encontra nesse momento como um dos mais importantes ministros do rei da Pérsia. Era o maior reino de toda a terra naquele momento. Essa história é a única história em toda a Bíblia, o único livro, tá, que não aparece o nome do Criador, bendito seja o nome dele. Em nenhum momento aparece. Salvo, dizem que na versão grega aparece uma vez, mas na versão hebraica não aparece nenhuma vez. E o livro de Esther, na verdade chamado de Megillat Esther, porque Megillat quer dizer narrativa, porque é ela mesma que narrou essa história, foi escrita, alguns dizem, pelo tio dela, o Mordecai, outros dizem que pode ter sido um outro escriba, mas é fato de que foi ela que narrou a história e alguém escreveu. Por isso recebe o nome de Megillat Esther, ou seja, a narrativa de Esther. Este livro, para mim, ele é muito interessante, porque ele representa algo, salvo engano, está em Êxodo, capítulo 6, verso 36, que o Criador diz a nosso mestre Moshe que chegaria um tempo em que ele esconderia a face dele. Em hebraico, esse termo é Haster Panino, as faces ocultas de Deus. Ou seja, ele chegará um tempo que será como se eu não existisse. O meu povo clamará a mim em alta voz, e ainda que seu sangue jorre como um rio, será como se eu não os ouvisse. Não é que o Criador não vai ouvir, mas será como se não ouvisse. E o povo de Israel passou nisso, esse período, recentemente no Holocausto.
era a respeito desse período. Só que em Esther, a narrativa de Esther, nós também vemos que o Criador está oculto, mas ele está presente. Ele está presente em todas as ações. Ele está presente em todos os momentos. E a Megillat Esther é a prova que nós temos que agir muitas vezes e não esperar só que o Criador ou os céus nos comande a respeito de alguma coisa. Não. Muitas vezes nós temos que tomar a iniciativa. E a gente vai ver que uma pessoa muito inteligente, como é o caso do... Alguém ativou o compartilhamento de tela aí, tá? Sem querer. Se alguém conseguir reverter, eu agradeço. Então, a gente vê que toda a decisão foi tomada estratégica pelo Mordecai, tio da rainha Esther. Tá? Um outro detalhe, ele é chamado de tio porque a linhagem judaica bom, posso reverter aqui. A linhagem, os termos judaicos daquela época não são tão precisos como são hoje. A gente não tem a relação de parentesco. Na Bíblia, você não vai ouvir avô, você não vai ouvir neto, você vai ouvir filho, você vai ouvir pai. Então, na verdade, a gente sabe que eles eram primos. Só que o Mordecai ele era muito mais velho do que a Esther. E quando os pais da Esther faleceram, se chamava Hadassa, tá? Ele cuida dela como se fosse filha. Mas na verdade eles eram primos, não eram tios. Tá? Eles foram casados, chegaram a casar, e depois ela se separa do Mordecai para poder se casar com o rei da Pérsia. E ela não era mais virgem, mas a história é uma história mesmo. Vai deixar claro, devido à tamanha beleza dela, a inteligência, a delicadeza, a forma como ela se comportava, o rei não levou isso em consideração. Tá? Outra questão, a questão da rainha Vasti, né? A primeira rainha que foi morta, e daí vem decreto para que se achasse uma outra rainha para o rei. Pouca gente sabe, mas na verdade a festa ela durou muitos meses. E havia um acordo para que ao final da festa a rainha ela aparecesse nua na festividade, ela desfilasse nua diante de todos os convidados do reino, os convidados importantes, os príncipes, os ministros de cada província. E ela não quis comparecer. Há algumas narrativas que dizem que ela pegou uma doença de pele e ela não queria aparecer daquela forma. E para ela não teria nenhum problema de desfilar nua, porque era da vaidade dela, ela queria que realmente as pessoas vissem, ela era considerada uma das mulheres mais bonitas, se não a mais bonita do reino. Enfim, era a vaidade dela. A outra narrativa que diz que não, que se apoderou dela uma vergonha, ter passado vários meses, ela se arrependeu do acordo que tinha feito com o rei, e quando chegou a hora, ela realmente rejeitou. O que a gente precisa saber é quem era essa mulher. Essa mulher, ela era neta do rei da Babilônia. Então, o reino da Babilônia, ele cai e assume alguém que controlava a Medo e a Pérsia, que era o rei Ahasverosh, né? E esse rei, ele casa com a neta, há quem diga que ela, inclusive, participa do golpe, traindo o próprio avô, e ele ascende como rei, anexando o antigo império da Babilônia, e também como líder dos Medo da Pérsia. E daí surge o império, Medo-Persa. E a gente vai falar mais só como persa mesmo. Tá? Então, um pouquinho dessa introdução para vocês poderem
entender como é que essa história ela se desenrola. Eu preciso ler 3 bênçãos aqui antes da gente começar a leitura da Meguá. Eu estou vendo o meu amigo Dalifer ali, né? Não é o Dalifer? Eu acho que é ele. Shalom, meu querido. Satisfação em te ver. Essa bênção, são 3 bênçãos antes da gente começar. E eu vou dar uma pausa entre cada uma delas, tá? Então, quando eu terminar a bênção, são 3. Eu vou falar primeiro, vou dar uma pausa, vocês falam amém. Fala a segunda, vocês falam amém. Fala a terceira, vocês falam amém. É amém, não é amém, não, tá? Amém. Eu já tenho até uma explicação no grupo, né? É um acróstico, El Melech Ne'eman, que significa Deus, Rei, Justo e Juiz. Quando a gente coloca um M no final e não um N, pode estar relacionado ali com palavras que não são boas palavras, que já costumam ser palavras relacionadas com o julgamento. A leitura, como eu já tinha explicado para vocês antes, e eu agradeço, né, todos estão aí com o microfone fechado. Quando vocês escutarem o nome Haman, vocês fazem barulho, tá? Aí na casa de vocês, bastante barulho. Aí eu dou uma pausa, porque tem que prestar bastante atenção nas próximas palavras que virão. Outra coisa também, se eu parar em algum momento, vou tentar parar entre um capítulo e outro, ficar uma pausa maior, espere, não é conexão que caiu, não é problema com o microfone, eu só molhando a garganta um pouquinho que ninguém ferra, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. A tela está aparecendo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher qideshanu b'mitzvotav v'tzvanu al mikra nigla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim va'avotenu v'yamim hachem b'zman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. Isto aconteceu nos dias de Ahasverosh, o Ahasverosh, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono do seu reino, que está em Xuxá, a capital, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, a armada da Pérsia e da Média, os governadores e chefes das províncias estavam perante ele. Quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Xuxa, tanto para os maiores como para os menores. Por 7 dias, no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata. Sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas.
Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como poder do rei. E a bebida era como estava prescrito, não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehumán, Bista, Harvona, Bigta, Avagta, Zeta e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marcená e Memuhán. Os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei, e se assentavam no primeiro lugar no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh, por intermédio dos eunucos. Então Memuhán disse na presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando disserem: o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de vossa parte um édito real, que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh. O rei dará o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos ministros, e o rei fez segundo a palavra de Memuhán. Então enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Passadas estas coisas, e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, ele se lembrou de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura,
põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, em Xuxá, a capital da casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti. Isto agradou ao rei, e assim se fez. Havia um certo homem judeu em Xuxá, a capital, chamado Mordecai ben Yair, neto de Shimi e bisneto de Kish, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconia, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia exilado. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe. E a moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ao ser divulgado o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças em Xuxá, a capital, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, o responsável pelas mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os alimentos devidos a ela, como também as 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e de que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratada segundo as prescrições para mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu empresamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isto é que a jovem vinha ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Shaashgaz, o eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Esther, bate Abihail, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres. E Esther agradou aos olhos de todos os que havia. Assim, Esther foi levada ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano de seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando, pela segunda vez, reuniam-se as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real,
Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara Mordecai, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criavam. Naqueles dias, estando Mordecai sentado no portão do palácio real, dois eunucos da guarda real no portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Haman ben Hamedata, o Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam no portão do palácio real, inclinavam-se e se prostravam perante Haman, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo a ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Haman, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Haman que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Haman procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou por, isto é, um sorteio, perante Haman, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então Haman disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e através dos que executarem a obra, eu pesarei através deles 10.000 talentos de prata que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou seu anel da mão, deu-o a Haman ben Hamedata, o Agagita, o adversário dos judeus. E o rei disse a Haman: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Haman, tudo se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos ministros de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua.
Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias do reino, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moço até velho, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi proclamada na capital Xuxá. E o rei e Ramã se sentaram a beber, mas a cidade de Xuxá estava perplexa. Quando Mordecai soube tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o portão do Palácio Real, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelo portão do Palácio Real. Em todas as províncias, onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e de tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Então chamou a Ratar, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ratar à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai no portão do Palácio Real. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que se aplicara em Xuxá para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber. E lhe ordenasse que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E Ratar voltou e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. E Ester respondeu a Ratar para dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai lhes disse que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte,
se levantarão para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para este momento que chegaste ao reinado? Então Esther disse que respondesse a Mordecai: vai, reúne a todos os judeus que se acharem em Xuxá e jejuai por mim. Não comais, nem bebais 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez tudo o que Esther havia lhe ordenado. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte de sua residência. O rei estava sentado no seu trono real em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará a ti. Esther respondeu: se bem parecer ao rei, venham o rei e Ramã hoje ao banquete que eu lhes preparei. Então o rei disse: fazei apressar a Ramã para atender a palavra de Esther. E o rei e Ramã vieram ao banquete que Esther havia preparado. E disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se dará a ti. O que desejares, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então Esther respondeu e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei segundo a palavra do rei. Então Ramã, naquele dia, saiu alegre e de bom ânimo. Mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor por causa de Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa. E mandou ouvir os seus amigos e a Zeresh, sua mulher. Ramã contou-lhes a glória de sua riqueza e o grande número de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido. E como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Ramã disse mais: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai sentado no portão do palácio. Então Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã diz ao rei que dela enforquem Mordecai. Então entre alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que fez a forca. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis.
as crônicas e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos da guarda real do portão, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh, ao que o rei disse: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E os moços do rei responderam: nada lhe foi conferido. O rei perguntou: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os moços do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E o rei disse que entrasse. Quando Ramã entrou, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim, para que sejam feitas honrarias? E Ramã respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei tenha montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem o rei deseja honrar, e o façam montar no cavalo na praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado no portão do palácio real. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e o fez montar no cavalo na praça da cidade, e apregou diante dele: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o portão do palácio real. Porém, Ramã se empurrou para a sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Ramã contou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Certamente cairás diante dele. Estes ainda falavam com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se dará a ti. O que desejares, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então a rainha Ester respondeu e disse: se aos teus olhos, ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou
a fazer assim. E Esther respondeu: o adversário e inimigo é este mal, Ramã. Ao que Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que um mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: acaso terias querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram-se as faces de Ramã. Então Harvoná, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Ramã uma forca de 50 cúbitos de altura que ele fez para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se ablacou. Naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh deu a rainha Esther a casa de Ramã, o inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que ele era para ela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai para dispor da casa de Ramã. Esther falou mais perante o rei e se lhe lançou aos pés. E chorou e lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu pensamento mal que havia empreendido contra os judeus. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se parecer bem ao rei, e se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã Ben-Hamedata, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus de todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que se abaterá sobre o meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Ahasverosh disse à rainha Esther e ao povo judeu e a Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele penduraram-no numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito em nome do rei, e com o seu anel se selar, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan. E o segundo, tudo quanto Mordecai ordenou, escreveu-se um edito para os judeus, aos satrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveram-se em nome do rei Ahasverosh e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros, montados em cavalos, e ginetes montados em camelos de corrida. Nelas, o rei concedeu aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir
matar e aniquilar toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros e os chinetes montados em camelos de corrida, que se usavam no serviço do rei, saíram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado em Xuxã, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus das suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os satrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias. Pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes e espada, com matança e destruição, e fizeram todos os seus inimigos o que bem quiseram. Em Xuxã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também Parxandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Ramad, Ben-Rabedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na capital Xuxã. E o rei disse à rainha Esther, na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição e se dará a ti? Ou que ainda desejares se cumprirá? Então Esther disse, se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã, que também façam amanhã segundo o édito de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Ramá. Então o rei disse que assim se fizesse. Publicou-se o édito em Xuxã e penduraram os 10 filhos de Ramá. E os judeus que se achavam em Xuxã reuniram-se também no dia 14 no mês de Adar e mataram em Xuxã 300 homens. Porém, no despojo não tocaram.
Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Isto sucedeu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxã, reuniram-se nos dias 13 e 14 do mês, e descansaram no dia 15, e o fizeram no dia de banquete e festa. Assim, os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar um dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções de comidas uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego de seus inimigos, e um mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dia de banquetes e de alegria, e de mandarem porções de comidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Ramá ben Hamedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, um sorteio, para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester bate a Micael e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Ahasverosh impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, quanto aos demais atos de seu poder e no seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, eles estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande para com os judeus e estimado pela maioria de seus irmãos. Tendo procurado o bem-estar do seu povo,
e trabalhado pela prosperidade e paz de toda a sua descendência. Nós temos uma última bênção, que é recitada agora ao final, uma bênção um pouco maior, e vocês dizem amém após o final, tá bem? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, harav et evivenu, v'chanan et didenu, v'chanoken et nikematenu, v'chameshalem gimul lechon oivei nafshenu, v'chanifra lanu mitzarenu. Baruch atah Adonai, chanifra le'amo Yisrael, mikol Sarei Rael HaMoshiach. Amém. Amém. Shalom de novo, meus queridos. Mais uma mitzvah cumprida. Amanhã, pela Lahá, quem quiser cumprir. Quem é judeu tem que cumprir, né? Quem não quiser participar também, tem a segunda leitura da Megillat, tá? Isso aí vocês fazem na casa de vocês. Eu passei já o texto, esse mesmo texto que eu li, tá, no grupo. A leitura, geralmente, ela é feita preferencialmente pela manhã, mas pela Lahá ela pode ser feita o dia todo, até antes do pôr do sol. Tá? Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. A leitura foi um pouco difícil para mim, como vocês já sabem, né? Algumas questões do tratamento. Mas eu espero que tenha sido minimamente satisfatório para vocês. Tá? Gratidão. Vamos cumprir essa festa. Vamos comer, vamos beber. O mandamento é distinguir, saber a diferença entre mão direita e mão esquerda. Tá? Então, vamos ser felizes. O pessoal aqui já está em pé ali, já está todo mundo ali, doido para beber, poder. A Ale está bebendo, está feliz. É isso aí, Ale. O Dali, não sei se bebe. Bebe, né, Dali? Já vi a taça ali, que bom. É isso aí, meus queridos. Gratidão. Depois eu mando mais algumas coisinhas para vocês aí, falando sobre algumas curiosidades a mais, né? Quem é cabalista deve ter percebido aí os 7 ministros do rei, né? Os 7 principais sefirot, a face de Irampim, a ligação da rainha Esther com a sefirá do Malchut, e várias outras questões cabalísticas que a gente pode trabalhar depois também. Um forte abraço a todos vocês. Vamos cumprir essa mitzvah com alegria, beber, comer, ser feliz. Aí o Hever está aqui, mandando lembrança aí para vocês. Aparecer aqui, ó, já está chegando a bebida aqui já. Shalom, meus queridos, até a próxima. Aí, me aguardem. A Márcia está dizendo que vai chegar aqui, que aguarde ela. Simbora, vem embora. Tchau, pessoal. Rádio por isso saber a todos. Uma ótima festividade. Agora ele vai escutar. Saúde e força, meu amigo. Gratidão. Vou depois levar. Se recupere aí. Isso é só para fortalecer você. Fica tranquilo. Todo ano tem um desafio. Estou com o meu cético aqui também, né? Para dizer que eu não coloquei a fantasia. Eu vou colocar o cético. É bom, é legal. Tchau, meus queridos. Forte abraço. Purim Sameach.